Abra sua Bíblia agora em primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. De novo, o Senhor escreve um perfil. E aqui nós encontramos os traços de uma igreja bíblica, de uma igreja que agrada ao Senhor. Olhe só o versículo 8 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Eu procuro lutar o que for necessário para que eu, minha família e a igreja que eu pastoreio tenham esse perfil, essa imagem, esse reconhecimento. Então vamos entender aqui o que está acontecendo, para que não sejamos carnais como a igreja de Corinto, mas sejamos espirituais como a igreja de Tessalônica. E o Senhor se agrade em escrever sobre nós, elogiando a nossa fé, elogiando a nossa adoração e elogiando a nossa esperança. Nós vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, estamos diante da Tua palavra, fala conosco novamente. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, esse momento. Nós temos consciência, Senhor, que só seremos espirituais à medida que aprendemos a Tua palavra como convém. E também sabemos que isso só acontece se o Teu Espírito iluminar, agir em nossa mente, de maneira, Senhor, que nós compreendamos a Tua palavra. Age também na mente das nossas crianças que estão desenhando agora, Senhor. Traz a lembrança de ações, de ensinos, de momentos que marcam a vida dessas crianças, como a ação da Tua graça por meio da Tua igreja, por meio do Ministério Vila Feliz, da IBF, dos cultos aqui. Traz, Senhor, a lembrança. Edifique essas crianças agora com essas lembranças e aumenta o seu amor, aumenta o seu compromisso contigo. Faz conosco também, Senhor, adultos. Pedimos também, Senhor, que o Senhor nos ajude a aplicar a Tua palavra, porque o Senhor escolheu assim, que nós devemos conhecê-la, mas precisa ser aplicada. Não basta ficar na nossa mente, na nossa cognição. Então nós queremos, Senhor, que a Tua palavra seja transmitida ao nosso coração, à nossa alma, influencie os nossos atos, o nosso testemunho. E nós sabemos também que isso só acontece se o Teu Espírito agir, dirigindo e orientando as nossas vidas. Para que tudo isso aconteça, Senhor, eu peço por mim, não permita que nada em mim, nem mesmo, Senhor, a segurança dos estudos exegéticos, hermenêuticos e homiléticos que fiz, sejam, Senhor, a nossa segurança agora, mas tão somente, Senhor, a ação poderosa do Teu Espírito, me usando como instrumento para o meu ensino e para o ensino da Tua igreja. Nós oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém. Traços de uma igreja bíblica que fazem com que o Senhor escreva um perfil que agrade ao coração dele e transmita um testemunho fiel ao Senhor. Então, o primeiro traço que nós temos aí, uma igreja bíblica é consagrada em sua fé ao Senhor, em sua confiança no Senhor. Ela ouve o Senhor, ela fecha os seus ouvidos aos ensinos que estão por aí, que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras, que não tem nada a ver com o Senhor. Aliás, esse era o problema de Corinto. Esse era o problema da igreja de Corinto. A igreja de Corinto dava ouvido demais às preleções, dava ouvido demais aos princípios, dava ouvido demais a toda a percepção da sociedade com respeito a tudo que se falava, a tudo que se palestrava, a tudo que se dizia. Tessalônica não. A igreja de Tessalônica, ela se firmou, ela consagrou a sua mente, ela consagrou o seu coração, a fé pura, a fé no Senhor. Por isso Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, então Deus falando sobre Tessalônica diz, porque de vós repercutiu, ecoou a palavra do Senhor. O que o Senhor quer de mim, de você, é que nós toquemos essa mensagem, ecoemos essa mensagem, transmitamos
essa mensagem. O segundo traço de uma igreja bíblica em 1 Tessalonicenses é que uma igreja bíblica é consagrada em seu serviço ao Senhor. Veja bem lá no versículo 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aqui existe um processo para que o serviço seja totalmente consagrado ao Senhor. Para que aquilo que nós encontramos no Salmo 100, versículo 2, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, você pode abrir, quando a palavra de Deus diz no Salmo 100, versículo 2, que servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Um serviço alegre ao Senhor, um serviço pleno oferecido ao Senhor. O profeta Ezequiel é usado por Deus no capítulo 14 para mostrar a Israel que Israel acabou erigindo, levantando, instituindo na sua alma, no seu coração, ídolos. E olha só o que diz o texto no versículo 3 do capítulo 14 de Ezequiel. Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Percebe? Nós não consagramos nossa vida ao serviço do Senhor se tivermos ídolos no nosso coração, porque ídolos no nosso coração nos apartam, nos separam, nos distanciam de Deus, do serviço ao Senhor. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, deixem os ídolos dos seus corações e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tiver tal tropeço para iniquidade e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Igreja, povo de propriedade exclusiva de Deus, eu não quero que vocês tenham ídolos nos vossos corações. Por isso eu estou dizendo, deixem os ídolos. Isso me agrada. A igreja de Tessalônica me agradou, porque ela deixou os seus ídolos, que nada são. Porque ídolos no nosso coração nos distanciam de Deus. Ídolos no nosso coração nos apartam de Deus, nos separam de Deus e, portanto, também impelem um serviço de adoração plena ao Senhor. Primeiro temos que tirar ídolos do nosso coração. Eu não trabalho para o Senhor, porque eu preciso agora resolver algumas questões. Isso são ídolos do nosso coração. E eles são ídolos maquinados. Eles são ídolos que são camuflados por Satanás a nós. E muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa. Quais são os nossos ídolos? Jovens, por que você não está servindo com interesse ao Senhor? Quais são os seus ídolos? O que é que você está buscando? Quem é que está tomando conta do seu coração, que está apartando você do Senhor? Que está separando você de uma adoração plena ao Senhor? Uma paixão da mocidade? Uma paixão enrustida na sua alma, no seu coração, que tomou conta do seu pensamento, dos seus sentimentos, de tudo que envolve você agora?
você está com um problema de adoração ao Senhor por causa de paixões da mocidade. Por isso que a Bíblia diz: deixe as paixões da mocidade e busca uma fé pura em mim, diz o Senhor, através do apóstolo Paulo a Timóteo. Quais são os nossos ídolos? Nosso lazer? Você não serve ao Senhor porque você precisa andar de bike no domingo de manhã? Ou precisa ir para o clube no domingo de manhã? E por isso não serve ao Senhor? Quais são os nossos ídolos? Medo, orgulho, altivez, ansiedade, que são sentimentos que tomam conta do nosso coração e nos impede de um serviço consagrado ao Senhor. Por isso, deixando os ídolos, vocês se converteram, voltaram os olhos para, voltaram o corpo para, voltaram a mente para o Deus vivo e verdadeiro. Ele é o Deus vivo e verdadeiro, Ele é o Deus ativo e o Deus verdadeiro. Ídolos nada são criações de mentes humanas, de mãos humanas. E Isaías, ele fala isso a todo tempo. Jeremias fala isso a todo tempo. Ezequiel e os profetas falam isso o tempo todo. São frutos da mente e da mão do artesão. Precisam ser amarrados, senão caem. Precisam ter os seus pés fixados, senão tombam. Mas o Deus vivo e verdadeiro, ele não é concepção das mãos humanas e da mente humana, porque o homem é criatura dele. Foi ele quem criou o homem. É o contrário. E eu preciso servir a esse Deus, consagrar-me inteiramente a Ele, com alegria, ao serviço do Senhor. Nesses tempos de dificuldades que estamos vivendo, em quem está a sua esperança? Em quem você depositou o seu futuro? Em quem você está depositando os seus dias? Nas mãos de quem? Tessalônica, ela depositou nas mãos do Senhor. E lembre-se, eles estão vivendo sob o Império Romano, perseguição da igreja cristã. Não eram tempos fáceis. É só você ler a carta de Paulo aos Romanos que você vai ver o tempo que eles enfrentam. Quantas dificuldades. É só você ler a primeira carta de Pedro que você vai ver todas as dificuldades que a igreja do primeiro século enfrentava porque se converteu ao Deus vivo e verdadeiro. Muito pior do que a pandemia do ano de 2020. Muito pior do que as mazelas da pandemia de 2020. Mas a Bíblia diz: vocês me servem com alegria e aguardam dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa confiança? Quero terminar fazendo 3 considerações. Proclamemos nossa fé. Lembra? As baquetas estão conosco agora. O que você fará com ela? Consagremos os nossos atos. Deixe os ídolos, deixe aquilo que impede você a ter um serviço pleno e alegre ao Senhor. E, gente, aguardemos em santidade o nosso Senhor, esperando nele, confiando nele, porque ele é o Deus da esperança. Quero terminar lendo Romanos, capítulo 15 para vocês, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Qual o perfil eu, como igreja, quero ter escrito pelo Senhor sobre a minha vida? Que eu sou um carnal ou que eu sou uma igreja que agrada ao Senhor na beleza da sua santidade? Que Deus nos abençoe e nos ajude a continuarmos sendo uma igreja bíblica que honra o Senhor na beleza da sua santidade.